E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Diversos. Uma coisa muito normal que acontece aos pais: chamar a atenção de seus filhos. Sabemos muito bem que crianças aprontam com frequência. Muitas vezes, as crianças passam de todos os limites e acabam deixando seus pais furiosos com elas. E sem pensar, no momento de fúria, os pais acabam, muitas vezes, exagerando nas palavras. Hoje o Adversos irá fazer um alerta aos pais para que pensem duas vezes antes de falarem essas palavras quando estiverem em momentos de fúria com seus filhos. Existem algumas palavras e que elas não podem de forma alguma serem ditas por questões de segurança para seus filhos. Palavras amaldiçoadas, que no vídeo de hoje irá vir com o tema "Nunca dizem isso às crianças". A primeira palavra dessa lista, digamos ser falada com frequência, a palavra peste, é muito usada por alguns pais que estão em fúria com os filhos. Muitas vezes usam ela sem saber o verdadeiro significado. Geralmente, ao dizer peste, significa que aquele que está sendo ofendido, no caso as crianças, se tratam de pessoas má, algo que é doente e contagioso. E algo doente e contagioso não podemos dizer que se trata de uma coisa boa, não é? Além disso, também pode ter o significado de ser uma desgraça e também infeliz. Não, isso não se pode e não deve ser dito a crianças. Mas não vá achando que as próximas palavras são mais boazinhas que essa. Podemos fazer um comparativo de graus de dificuldade. Assim podem serem consideradas essas palavras. Então, a dificuldade só vai aumentando daqui para frente. Essa não é dita com muita frequência, mas eu mesmo já presenciei alguns pais dizendo isso a seus filhos, que é a palavra imbecil. Um dos significados para essa palavra pode ser o medo de tentar. Pode considerar aquele ofendido, as crianças, como uma pessoa covarde. E como nesse vídeo estamos falando de crianças, por conta da inocência delas, não podem serem consideradas pessoas covardes. Outros significados também seriam aquele que não tem coragem, aquele que é metido, snob e também sabe tudo. Digamos que essas três últimas palavras vai muito de contramão do principal significado para essa palavra. Mesmo assim, não são coisas boas, pois quando uma pessoa é considerada metida, snob e sabe tudo, não é porque estão sendo elogiadas. Na realidade, significa que quem está falando com as crianças dessa forma, está falando de uma forma irônica. Agora pense em uma palavra que só em ser dita já dá um mal-estar. A palavra maldito. E nem é preciso muitas explicações para alguns significados para essa palavra. Mesmo assim, nós podemos dizer alguns. Como, por exemplo, uma pessoa que merece se dar mal. Ou então mal abençoado. Ou que foi um objeto de maldição. Ou pior, condenado. Não disse que as coisas só vão piorando? Uma inocente criança ser chamada de maldito, além de deixar elas tristes, pode também trazer coisas ruins para a vida delas. Melhor evitar essas palavras, não é? Mas calma, que ainda tem outras palavras que devem ser evitadas. Essa palavra também é muito usada. A palavra nojento geralmente é dita não só em momentos de fúria,
Muitas vezes, em outros momentos, ela também é usada. Como, por exemplo, uma criança que se suja, seja lá brincando, se alimentando ou fazendo qualquer outra coisa. A palavra nojento é dita. E um significado muito óbvio para essa palavra seria uma pessoa que causa nojo, que causa repugnância, ou até uma pessoa asquerosa. Será mesmo que uma criança merece ser chamada dessa forma? A gente sabe que existem pessoas ruins. Estamos aqui falando de adultos que com frequência usam essa palavra somente para se ofenderem. Mas será mesmo que uma criança precisa ser chamada disso? Na minha humilde opinião, é claro que não. Como não listar aqui a palavra danado? Parece ser uma simples palavra, que de forma alguma iria fazer mal para uma criança, mas parece que as coisas não são bem assim. Pode sim se tratar de uma palavra maldita. Isso porque a palavra danado pode significar que a pessoa já nasceu ruim, ou que foi prejudicada ou até condenada ao inferno. Pode também significar corrompido ou estragado, ou seja, nada de bom. Então, para aquela pessoa que pensa que a palavra danado pode simplesmente ser usada até como brincadeira com uma criança, essa pessoa está completamente enganada. Então não use a palavra danado. Ela não é boa, de forma alguma. Outra palavra que só, em ser dita, já passa uma energia negativa é a palavra praga, que pode significar que se trata de uma pessoa maldosa, e para as crianças pode significar que não tenha sido planejada, e muito menos esperada. Seria também desejada, e até uma maldição. Então, ao dizer praga a uma criança, pode simplesmente significar que talvez ela não tenha sido desejada ou planejada. O que acredito que não é o que muitos pais pensam sobre elas. Essa palavra pode para muitos ser apenas considerada como uma brincadeira ou algo engraçado. A palavra abestalhado poderia sim ser uma palavra talvez que não tenha ligação alguma com algo do mal. Mas abestalhado pode significar uma pessoa tola, sem inteligência alguma, ou uma pessoa que se tornou embrutecida e que só fala besteiras. Crianças são inocentes, não podem serem consideradas pessoas tolas, e muito menos uma pessoa sem inteligência. Uma criança está aprendendo as coisas sobre o nosso mundo, pois o simples ato de começar a falar, começar a andar, apontar para aquilo que quer, ir para a escola e aprender coisas novas, aprender letras de músicas, prova que uma criança é muito inteligente e não é uma abestalhada. Então não diga isso também para uma criança. Eu preciso dizer o porquê não se deve chamar uma criança de diabo? Acho que não, não é? Pois todo mundo já sabe o que significa a palavra diabo. Pode colocar alguns significados como condenado ao inferno, gosta de atormentar as pessoas, rebelde, maldoso e destinado ao sofrimento. A palavra diabo não é somente por conta de ser o nome daquele que é ruim, aquele que vive nas profundezas do inferno, que além disso também pode ser por conta dos significados que falamos anteriormente. Vamos fechar com a palavra sem futuro. Antes de mostrar os significados para essa palavra, é bom lembrar que as crianças têm um futuro imenso pela frente. Elas estão apenas iniciando a vida delas. Sendo assim, o que as crianças mais têm, e de sobra,
é um grande futuro pela frente. Então a palavra sem futuro pode significar que talvez não vale a pena investir no futuro de uma pessoa, que talvez seria uma pessoa preguiçosa e que não corre atrás das coisas. Uma pessoa que quer as coisas muito fácil, que espera cair do céu. Quer tudo de mão beijada. Uma pessoa aproveitadora e também sanguessuga. Uma coisa que uma criança não é preguiçosa. O que as crianças mais têm é energia para gastar. E se uma criança está quietinha, não querendo brincar ou fazer nada, é porque ela está com algum problema de saúde. Elas não são preguiçosas, muito menos sanguessuga. Elas precisam dos pais para suprirem suas necessidades, como se alimentar, tomar banho, ajudar com a tarefa da escola, ajudar a pegar no sono, enfim, entre outras. E isso não significa que as crianças são preguiçosas ou que querem tudo de mão beijada. Elas somente precisam de pais protetores, que ensinam, cuidam e acolhem, evitando que todo mal se aproxime delas. E para que tudo isso faça parte da rotina de pais protetores, essas palavras que mostramos no vídeo de hoje, a partir de hoje, para você pai e mãe que estão assistindo, devem serem evitadas pelo bem de suas crianças. Então, gostaram do vídeo de hoje? Aprovaram a ideia de nunca dizer essas palavras para as crianças? Espero profundamente que o Adversos tenha ajudado a refletir melhor sobre o que dizer em momentos de fúria com as crianças. As crianças merecem somente coisas boas e tudo que é de ruim deve ser evitado para não fazer mal a elas. Continue acompanhando o Adversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.